Bom, então continuando a partir desse ponto aqui, enfim. Bom, gente, então a partir de agora eu quero que vocês entendam isso, tá? Cada postura de cada governo, né? É como eu falei para vocês, assim, não é um assunto tão difícil porque cada governo, cara, teve uma postura diferente um do outro, entende? Cada governo teve uma postura diferente um do outro. Então, assim, fica bem fácil. E para ficar mais fácil ainda vocês entenderem, né? Lembre da metáfora que eu utilizei, né? E agora, então, é o seguinte, vocês vão entender o seguinte, pessoal, cada governo, desses do governo populista, tá? Cada governo vai estar alinhada a no caso, um vai estar alinhado aos Estados Unidos, o outro não. Um vai estar alinhado aos Estados Unidos, o outro não. Tá? Então vai ser nesse sentido, beleza, pessoal? Se você conseguir compreender isso, pessoal, um governo alinhado aos Estados Unidos, o outro já não está mais. O outro vai votar de novo, o outro já não vai estar mais. Beleza? Então vamos lá, pessoal, vamos lá. Primeiro governo aqui que nós falamos na aula de ontem, lembrando aqui, vamos dar só uma rápida revisada. Só lembrando aqui, quais eram as características desse período? Primeiro, líderes populistas, populares ali, todo mundo gostava, né? Aquele líder que todo mundo ama, certo? Instabilidade política, como eu falei para vocês agora, é um muda-muda danado. De um lado está alinhado aos Estados Unidos, do outro lado não está mais, enfim. Né? Aumento da influência dos militares no governo, como eu falei para vocês. É nesse momento agora que os militares brasileiros vão começar a ganhar força, ali por trás das cortinas, né? Na baixa, sutilmente. Né? Eles vão começar a ganhar força até dar o golpe lá em 64, tá? Instaurarem uma ditadura militar. Tá? Muito, como eu falei para vocês na aula de ontem, gente, tomem muito cuidado com esses termos de regime militar ou governo militar. Isso é uma grande mentira, certo? É uma grande mentira. No Brasil, não houve nem governo e nem regime. O que houve no Brasil foi uma ditadura, certo? Então, beleza. Então, gente, quarto ponto, contexto da Guerra Fria e crescente atuação dos Estados Unidos em assuntos internos do Brasil. Beleza? Então vamos lá. Vamos agora, definitivamente, sem mais delongas, para o primeiro governo, o governo Dutra. Tá? Quais são os principais pontos, pessoal? É um governo que vai surgir, obviamente, aí, logo após a queda do Vargas. Tá? Então, logo após a queda do Vargas, deixa eu ampliar aqui um pouquinho mais esse slide para ficar melhor para a gente ver aqui. Tá? Pronto, aqui. Então, é um governo que vai se iniciar, gente, aí, logo após o governo Vargas, tá? Então, ó, queda da ditadura de Vargas em 45, certo? O que é que acontece? Obviamente, gente, novas eleições, tá? Até lembre-se que a gente comentou bastante sobre isso, né? Que o Vargas, ele manipulava tanto as coisas ao ponto de que não tinha eleição, né? Não tinha eleição. Porque ele sempre estava ali manipulando, e a gente viu que a era Vargas durou 15 anos. Né? O Vargas ficou no poder durante 15 anos, certo? Não é 15 dias. Beleza? Bom, vitória do... Pessoal, olha que sutil. Pessoal, ele era um presidente civil, certo? Foi por eleições, certo? Certo. Mas olha que sutil, gente. Ele era um... General. Olha que sutil. Tá Loucura. entendendo, gente, aqui? Né? Olha que sutileza. Tá? Ele era um presidente ligado aos militares. Cara... Pode isso, é? Pode. Né? E, gente, era tudo o que os Estados Unidos queria. É bem isso, né, Everton? Viu, gente? Era tudo que os Estados Unidos queria. Um presidente militar. Porque aí, né, ele conseguiria manipular mais fácil. Tá? Então, quem venceu aqui foi o nosso queridíssimo Eurico Gaspar Dutra. Certo? Conhecido popularmente apenas como Dutra. Tá? Governo Dutra. Beleza? Vamos lá, pessoal. Vamos continuar aqui, então. Gente, algo extremamente importante aqui. Eles criaram uma nova Constituição. Ou seja, mais uma. Tá? Então, vamos contar, gente, quantas constituições nós já temos até agora. A primeira foi feita em 23. Foi aquela que o Dom Pedro I rasgou. Outra foi feita em 24. 2. Outra foi feita em 93. Né? Nós temos 3 já. Outra foi feita em 34. 4 constituições. Outra foi feita em 97. Né? 97 não, perdão, 37. 1937. 5.
e outra foi feita agora em 46. Gente, só até aqui nós já temos 6 constituições diferentes. Tá entendendo porque a lei brasileira é um lixo? A lei brasileira é completamente zoada. Só até aqui já foram 6. Ainda vai ter mais. Ainda vai ter mais. Certo? E essa Constituição aqui, ela vai ter um caráter liberal, ou seja, ligada ao capitalismo, tá? Liberal ligada ao Mas, tipo, capitalismo. naquela época, isso tudo era tipo uma coisa de boa, né? Tipo, estamos arrasando, fizemos a coisa certa. Isso, exatamente, exatamente. Boa reflexão, né? Na época era de boa. E outra, o povo falava alguma coisa? Não, o povo não tinha voz. Até porque, gente, vamos combinar, pessoal. Quais eram os meios de comunicação que existia na época? A rádio. Nem televisão existia ainda no Brasil. Era rádio. E qual o povo trabalhador brasileiro que tinha acesso à rádio para falar alguma coisa? É porque deveria Ninguém ser tinha. caro, né? Né? Hoje em dia, né, é aquilo que a gente fala, né? A internet, ela foi boa porque ela deu voz a todo mundo. Todo mundo tem voz na internet. E o ponto ruim é que deu voz a idiotas, né, também. Também tem esse ponto aí, né? Infelizmente, né? Mas enfim, mas deu voz. Esse é o ponto. Na época ninguém tinha voz. Quem tinha voz era quem mandava, era o governo. Né? Então ela tem um caráter liberal e democrático no sentido de que era da votação. Pessoal, daqui a pouco eu vou pegar o livro aqui para ler para vocês os pontos principais dessa Constituição. Tá? Mas vamos avançar aqui um pouquinho mais. Olha o que eu acabei de falar para vocês, gente. A aproximação com os Estados Unidos. Gente, vocês estão lembrados lá do macartismo, que teve lá nos Estados Unidos, que era aquela caça aos comunistas? Ora, olha o que aconteceu no Brasil também, gente. Perseguição aos comunistas. Aí vem a pergunta. No Brasil existia partidos comunistas? Existia um. Mas era tão fraco que nem tinha. Não fazia não fazia nem vento. Entende? Olha só, gente, aqui, ó. Abertura econômica e diminuição da intervenção estatal. O clássico do capitalismo. Ele quer, gente, o capitalismo ele quer. Sempre é assim. Que o Estado não se meta na economia, porque aí ele pode fazer o que ele quiser. Então, diminuição da intervenção estatal, né? E abertura econômica. Para quem? Para o Estado dos umbigos. Exatamente, para o grande sacana. Certo? Gente, não é por nada, pessoal, que se você for procurar, inclusive quem trata muito desse assunto aqui é a geografia, né? A geografia econômica. Gente, se você for procurar qualquer livro de geografia que fale sobre a economia do Brasil nessa época, você vai ver que o Brasil foi, olha essa metáfora, foi inundado por empresas e marcas e indústrias americanas. Foi inundado. Entende? Foi inundado. Enfim, e aí, pessoal, o que vocês devem gravar, assim, o ponto mais importante, né, dessa primeira parte aqui, gente, quero que vocês gravem bem, é esse último ponto aqui, ó, o famosíssimo, eu acho que qualquer livro de história que você pegar, ou a maioria das provas que você pegar, vai aparecer isso aqui, ó, o Plano SALT, certo? Inclusive, o governo Dutra, né, no caso aí, ele ficou famoso justamente por causa desse plano. Tá? Então, qualquer prova de história que você pegue que caia sobre esse assunto aqui, ou qualquer livro de história que você pegue que tem esse assunto aqui, você sempre vai ver falar sobre o plano SALT. Tá? Lembrando que essa palavrinha SALT é devido à inicial de cada palavrinha. Tá? Então, SALT, S de saúde, a L de alimentação, o T de transporte e o E de energia. Gente, eu quero que vocês gravem outra informação importante aqui. Tá? O período do populismo ele foi interessante e engraçado, de certa maneira, porque cada governante tinha um jingle. Vocês sabem, gente, o que é um jingle? Não. Jingle, tá? Já ouvi Jingle, falar, mas pessoal. eu não sei o que é. Pronto. Jingle surgiu nos Estados Unidos, tá? Essa ideia do jingle, né, de usar jingles. E jingle, pessoal, nada mais é do que uma pequena cantiga ou uma frase de efeito. Tá? É uma pequena cantigazinha ali que faz lembrar do político ali, do candidato ao governo, tá? Então, a partir de agora, gente, é interessante isso também, tá? Os governos populistas, eles também foram marcados por jingles, certo? Ou seja, lembre-se aí, jingle é o quê? É uma frase de efeito, né, que marca, que caracteriza aquele governo, tá? Então, jingle é uma frase de efeito ou uma musiquinha que faz lembrar aquele governante ou aquele candidato.
certo? Por exemplo, aqui no Brasil, gente, já ouviram falar do Fernando Collor, né? O Fernando Collor de Mello, né? Que roubou o Brasil até cansar. Né? Inclusive, foi o primeiro presidente brasileiro a sofrer de impeachment, né? Foi o Fernando Collor, né? E, cara, ele tinha um dos jingles mais famosos do mundo, do Brasil, aliás, né? Um jingle que se popularizou, né? Que era a ideia do Brasil para frente, né? Brasil para frente, progresso, né? Essa ideia do Brasil para frente, meu irmão, popularizou no Brasil inteiro na época. A gente vai ver lá no finalzinho. A gente vai ver esse assunto, a gente vai estudar depois da ditadura militar, certo? Então, qual era o jingle aí do Dutra, do governo Dutra? Todo comício que o Dutra ia, ele falava isso aí. No final do comício dele, ele dizia: estamos lutando pela saúde, alimentação, transporte e energia. Essa era a frase de efeito dele. Tá? Então, ele sempre falava isso. Estamos lutando pelo SALT. E o que era o SALT? Saúde, alimentação. É bem isso, viu, Abraão? É bem isso. Então, assim, cara, campanha eleitoral aqui em Alagoas, Jesus Cristo, né? É uma música que parece que impregna no seu cérebro, que você vai dormir lembrando da desgraçada da música, não é? E ela é feita para isso, gente. Ela é feita para ficar gravada na sua cabeça, para que você não esqueça. Entende? Então isso é um jingle, tá? É uma pequena musiquinha para, né, que vai fazer você lembre daquele. Entendi agora, eu não tô entendendo, mas agora entendi. Pronto, Nossa. entendeu agora, gente? Então jingle é isso, cara. É uma musiquinha que vai fazer você lembrar daquele governante, né? Fazer você lembrar uma musiquinha, uma frase de efeito que faz você lembrar do cara. Gente, qual era o jingle do Bolsonaro? Deus acima de tudo, Brasil acima de todos. Esse era o jingle do Bolsonaro. Brasil acima de tudo, ou Deus acima de tudo, Brasil acima de todos. Entende? Esse não era o jingle dele? Toda campanha, todo comício, toda palestra, ele não falava isso? Esse era o jingle dele. E se você for observar, gente, todo candidato faz um jingle, que é uma maneira de fazer com que você lembre dele. Certo, gente? Bom, só um minutinho aqui, tá? Eu vou pausar a gravação aqui rapidamente para me ver aqui o livro, trazer para vocês aqui os pontos principais dessa Constituição de 46, certo? Só um minutinho aqui. Vamos lá, gente. Eu queria que vocês escrevessem agora, tá? Vocês vão colocar o seguinte, vocês vão colocar Constituição de 1946, como está aqui no slide, tá? Constituição de 1946. Escrevam aí, gente, por favor. Tá? Isso aqui é importante, porque não está no slide, tá? Escrevam aí. Constituição de 1946. Escrevam aí. Aí vocês vão colocar abaixo, tá? O que eu vou ditar para vocês, vocês vão escrevendo abaixo, tá? Porque essa Constituição ela só vai ser mudada lá na época da ditadura militar, certo? Então, até lá vai ser essa mesma Constituição, tá? Então, olha aqui a data no slide, 1946. Ah, sim, sei. Tá? Constituição de 1946. E aí, escreveram já isso aí? Deu para escrever, né? Já? Beleza. Sim. O primeiro ponto, gente, que vocês vão colocar é o seguinte, tá? Escrevam aí. Primeiro ponto. A gente já está no finalzinho da aula aqui, então vai dar tempo. Vamos lá. Primeiro ponto que vocês vão escrever, tá? Lembrando que não está em ordem, certo? Não está na ordem. E lembrando que aqui são só os principais pontos. Beleza? Vamos lá. O primeiro que você vai colocar aí, ó. Estabelecimento do pluripartidarismo. Do quê? Mandei aí no chat, para ficar mais fácil. Mandei aí no chat, tá? Estabelecimento do pluripartidarismo. Eu vou explicar para vocês agora o que é isso, tá? Vou mandar de novo aqui no chat. Deixa eu copiar aqui. Ó, vou mandar de novo aí para vocês poderem escrever, tá? Ó, mandei de novo aí, ó. Estabelecimento do pluripartidarismo. Gente, resumidamente, a palavra pluri vem de plural. E plural são várias coisas. Certo? Plural são várias coisas. E partidarismo, gente, vem de partido. Vocês estão lembrados que na época do Estado Novo, do Vargas, ele proibiu os partidos tudinho? Sim. Estão lembrados? Né? Então agora não, gente. Agora voltou, tá? Então essa Constituição, esse ponto, ele é muito importante você entender. Tá? Porque agora, segundo a lei brasileira, era permitido novamente os partidos voltarem. Tá? Então agora os partidos voltaram. Não só um, que era o do líder, né, que era lá o ditador Vargas. Mas agora, quem quisesse criar um partido, poderia criar um partido. Beleza?
Então, estabelecimento do pluripartidarismo. Certinho, meus amores? Vocês entenderam isso aí? Tudo bem até aqui? Sim, sim. Escreveram, né? Vamos lá para o segundo ponto, Oh, pessoal. yeah, Vamos lá para o oh. segundo ponto. Ó, gente, isso aqui é um ponto importante, olha só. Federalismo com mandatos de 5 anos. Coloquem aí, esse é o próximo ponto. Eu vou mandar aqui no chat para vocês verem também. Ó. A palavra federalismo, mandato. Mandato. Ah, tá. Ó, vou mandar aí, ó. Vou mandar no chat agora. Federalismo, ou seja, uma república federal, tá? Ou seja, com uma capital federal. No caso, hoje em dia, qual é a nossa capital federal, pessoal? Hoje em dia? Brasília. Qual era a capital federal da época? Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Certo? Isso, capital federal da época era Rio de Janeiro. Tá? Então, federalismo, ou seja, com a capital federal. E olha que interessante, gente. De quantos anos muda de presidente no Brasil hoje em dia? 4. De 4 em 4 anos. Na época, era de 5 em 5. Tá? Então, essa Constituição de 46, ela trouxe um mandato de 5 anos, tá? Ao invés de 4 anos. Agora, detalhe, gente, detalhe. Quem quiser colocar entre parênteses aí, pode até colocar, tá? Ó, era um mandato de 5 anos? Sim. Mas sem direito à reeleição. Tá? Ou seja, sem direito à reeleição. Certo? Ó, quem quiser colocar assim completinho que eu mandei aí agora pode colocar, tá? Federalismo com mandato de 5 anos, só que agora sem direito à reeleição. No caso aqui no Brasil hoje em dia é de 4 em 4, mas pode se reeleger. Né? Vocês sabem muito bem que o Lula ficou 8 anos, a Dilma iria ficar 8 anos, mas ela sofreu impeachment, né, no começo do segundo governo dela. Né? Do jeito que as coisas andam, o Bolsonaro vai continuar, vai se reeleger. Eu acho que com certeza ele se reelege. Tá? Eu, particularmente, eu acho isso. Com certeza ele vai se reeleger. Certo? Então, na época não podia. Tá? Era 5 anos, mas não podia se reeleger. Beleza? Próximo ponto. E esse ponto ele foi bem importante para os trabalhadores. Anotem aí, gente. Ó. Direito à greve. Tá? Por isso que hoje em dia você vai ver aí que tem muitos órgãos, né? Inclusive nós estamos agora em greve, né? Dos Correios, né? O Correio está em greve, tá? Então, direito à greve trabalhista. Escreva aí esse terceiro ponto. Direito à greve trabalhista. Por que nome de greve? Por que o nome greve? Não, por que estão? Ah, tá. O de sempre, né? Exigindo melhorias de trabalho. E até assim, vamos combinar realmente, assim, eu até entendo, cara, que você trabalhar nos Correios hoje em dia, se já é ruim para quem está lá dentro, né, na parte ali de atendente, né, porque é muita gente, é pouco funcionário, né, então assim, é muito trabalho redobrado para quem está lá, né, eu entendo isso. E principalmente para quem trabalha na rua, né, aquelas pessoas que trabalham, quem está de moto ainda é bom, e os que trabalham de bicicleta, né, ou a pé. Né, então assim, é um trabalho realmente extenuante, né, é muito ruim. Enfim, meus amores, direito à greve trabalhista, certo? E o último ponto, deixa eu ver aqui. Não, só isso mesmo. Só isso mesmo. O último ponto é o que eu tinha falado agora. Mandato de 5 anos sem reeleição. Bom, gente, então esses aqui são os principais pontos, tá, dessa Constituição de 46. Esses pontos vocês escreveram aí. Tá? Como sempre, passou-se os 5 anos, tá? Ele não foi deposto, né? Ele conseguiu passar os 5 anos, tá? O Dutra, tá? Ele passou os 5 anos bonitinho dele aí. E ao final dos 5 anos, né, você pegar ele começou em 46, vai até quando, gente? Vai até 50, né? Então, em 1950, tiveram novas eleições aí, né, para 51, no caso. E quem é que volta? Quem é que volta? Olha aí, gente, a Assembleia Nacional Constituinte de 46. Então, no caso aí, foi esses homens aí que estavam reunidos, né, para criar a Constituição, né, esses vários homens aí estavam aí reunidos para a criação dessa Constituição, de 46, no caso. Enfim, no final do governo Dutra, houveram novas eleições, e olha quem foi que voltou? O Vargas, né? O segundo governo Vargas. E, gente, já para deixar vocês aí no gostinho de quero mais, na nossa próxima aula, depois assim que a gente terminar essa partezinha aqui, olha só o que é que acontece aqui, gente. Não é novidade para ninguém, o último ponto, olha o que é que acontece aí.
Em 24 de agosto de 1954, o que é que o Vargas faz? Tira a própria vida. Em pleno É. setembro amarelo. Não, agora você vai ter que explicar isso. 24 de agosto. Né? Que pena, né? Olha aí, André, isso foi em agosto. Olha, Se ele tivesse chegado a setembro, Imagina se fosse poxa. em setembro. Aí não. cara, se ele tivesse chegado a setembro, ia ter uma psicóloga para dizer para ele o quê? Ame a vida. Ame Aí a ele não ia vida. tirar a própria vida. Não é. Né? Hashtag para quem tem referência, né? Mas vamos deixar em off. Triste, sorria. Né? Sorria, ame a vida, né? Mas que pena, ele não chegou em setembro, né? Enfim, gente. Mas a parte legal não vai ser essa. Sabe qual vai ser a parte legal? Ah. Nós vamos ler aqui na sala a carta de suicídio do Vargas. Antes de se matar, Vai mostrar. o Vargas, antes de se matar, ele deixou um testamento oficial para os advogados dele. Mas, além desse testamento, ele deixou uma carta de suicídio. Nós vamos ler aqui na sala. Nós vamos conhecer profundamente os pensamentos desse homem, né? Os pensamentos desse homem, né? Esse homem que não chegou a Setembro Amarelo, infelizmente. Trágico, triste, né? Não ia ter alguém lá para dizer para ele, ame a vida. E aí ele não teria tirado a própria vida. Sim. Enfim, meus amores, então é isso por hoje. Tá? A gente vai continuar a partir da próxima semana com esse assunto aqui. Amanhã tem aula do senhor? Tem aula de arte amanhã.